Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Estou aqui nesse vídeo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula aí da lição número 10, mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Essa lição maravilhosa que estamos estudando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, toda a lição aí a gente faz um contraste entre um fruto e uma obra. O comentarista da revista, ele vai discorrendo sobre os dois, mostrando as vantagens de produzirmos o fruto do Espírito e a desvantagem de andar nas obras da carne, praticando as obras da carne. Então a gente vê aí que tem aí um contraste, a gente aprende muito com isso, porque nós como cristãos temos que andar aí praticando as obras do Espírito, produzir o fruto do Espírito. Antes de começar a aula em si, só falar um pouco aqui do EBD em Foco. O EBD em Foco é um site onde tem conteúdo voltado para professores da escola dominical. Tem esse slide aqui que você pode baixar, é um slide em PowerPoint. Você pode acessar o EBD em Foco, ter acesso a esse slide e usar na sua igreja. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você não precisa de um data show para usar um slide. Você pode usar com uma TV de LED, você conecta no seu computador com cabo HDMI e você apresenta o slide dá uma aula com slide na sua igreja usando a TV. E também tem o curso, os 4 Cs de Educação Cristã, que eu ensino como você se torna um bom professor da escola dominical. São os 4 conhecimentos necessários para um professor da escola dominical exercer o seu trabalho com excelência. Então visite o EBD em Foco, curta a página no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, coloca legal aí, gostei, faça um comentário, me ajude aí a desenvolver e expandir esse projeto que está abençoando muitas vidas pelo Brasil. Começando aqui a aula, texto áureo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 12. Então a gente vê aqui a passagem aqui de Efésios que fala que nós fomos chamados com toda a humildade e mansidão. Então nós temos que suportar uns aos outros. Então isso aqui é um mandamento para o cristão. O cristão ele tem que viver uma vida digna, aí suportando uns aos outros, uma vida digna de cristão mesmo, né, com mansidão e humildade. Verdade prática, a mansidão como fruto do Espírito torna o crente apto para evitar contendas, pelejas e dissensões. Então, a gente vai ver aqui, nesse aqui é um resumo da lição, a verdade prática, que fala que a mansidão como fruto do Espírito torna o crente apto. Então ele vai ser apto, ele vai conseguir evitar todo tipo de contenda, peleja e dissensões, que são assuntos até tratados em lições anteriores. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 4, de 1 a 7. Eu vou pular esse texto, suponho que você já leu ele, meditou sobre esse texto. Vamos focar um pouco mais na lição, que a lição vai fazer referência a esse texto. Então a gente vai direto aqui para a introdução da lição. A introdução aqui diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito, a mansidão. Então a mansidão é um aspecto dentre vários aspectos do fruto, que já foi estudado: paz, longanimidade, paciência e mansidão agora, e depois tem amor, domínio próprio, são outros aspectos que vamos estudar mais na frente. Então vamos focar nesse aspecto aqui do fruto do Espírito, nessa lição especialmente. Veremos também as pelejas como obra da carne, como oposição à brandura. Então a gente vê aí que peleja, né, briga, discussão, discórdia, tudo isso é diferente do que Deus quer para nós, que é ser humilde, ser manso. Então é uma oposição aí, né? Oposição é um comportamento oposto àquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. E na palavra de Deus, veremos também, né, que os crentes são comparados a ovelhas. Então a gente vai ver aí, também falando de mansidão, da comparação entre o crente e a ovelha. Por que tal alegoria? Por que o crente ele é tido como uma ovelha? Então a gente vê que isso aí, né, tem a ver com o fato da ovelha ser dóceis, né, serem mais dóceis, mansos e submissos ao pastor. Então a ovelha, né, a gente compara o crente como ovelha porque
é para o crente ser, né, também dócil, manso e nem submisso ao seu pastor. Se você é ovelha de Jesus, então aprenda a ser manso e humilde. Ouça a voz do bom pastor que é Jesus Cristo. Vamos lá. Mansidão, o oposto da arrogância. Primeiro tópico, né, falar aí da mansidão e falar que ela é o oposto desse comportamento que não é do Espírito Santo, que é um comportamento arrogante. Mansidão não é covardia. Primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse tópico é que muita gente confunde mansidão com covardia, e não é bem assim. Ser manso é ser humilde, ser amável, ser cortês. Então, quando você é uma pessoa mansa, significa que você tem essas qualidades. Você é uma pessoa que ama o próximo, que você é uma pessoa que tem humildade, que diante de situações difíceis, você age de forma diferente. Então, isso é ser manso, não é ser covarde, né, como muitos dizem por aí. Então, a mansidão, como fruto do Espírito, é uma atitude interior que nos leva a agir com graça e amor, mesmo diante de situações difíceis. Lembre que Jesus falou, né, quando alguém te bater numa face, dê a outra face. Então, é uma situação difícil que você vai passar, mas assim, mesmo assim você vai conseguir ser manso. Você vai conseguir ser aquela pessoa que vai levar aquela situação ali numa boa, sem se estressar, sem brigar, sem arrumar confusão, sem ser arrogante. Então você vai conseguir passar por situações difíceis na vida, mas isso somente se você tiver a mansidão verdadeira, que é a mansidão como fruto do Espírito. Não é a mansidão do mundo, do ímpio. O ímpio ele não é assim. O ímpio ele pode ser manso em algumas situações, mas em outras ele não é. Porém, o crente ele tem que ser manso em todas as situações, mesmo sendo situações difíceis. O exemplo de Paulo. Vamos ver aqui, por exemplo, Paulo. Paulo, né, na igreja de Corinto, ele passou por alguns problemas lá. Então a gente vê que a igreja de Corinto teve um momento que eles começaram a falar do ministério de Paulo. Paulo não é apóstolo, começaram a questionar o apostolado de Paulo. Porque apóstolo é aquele que é enviado pessoalmente por alguém. Então, quando Jesus enviou seus discípulos, os discípulos eram apóstolos de Jesus porque foram enviados pelo próprio Jesus. Até mesmo por esse motivo, não é correto dizer que existem apóstolos nos dias de hoje. Porque, de acordo com a Bíblia, né, é quem é enviado pessoalmente pelo próprio Cristo para ser considerado apóstolo. E muitos questionavam, dizendo que Paulo não tinha sido enviado pelo próprio Cristo. Porque quando ele se converteu, Jesus já tinha morrido e ressuscitado e ido para o céu. Porém, Jesus apareceu pessoalmente para Paulo ali no caminho a Damasco. Então, Paulo ele era apóstolo por esse motivo. Né? Mas achavam que só os discípulos de Jesus eram apóstolos. Outros falavam, é verdade, ele não tem autoridade, né? Paulo não é apóstolo, ele não tem autoridade, e aí ia, né? Suas mensagens estão erradas, ou seja, são falsos profetas dentro da igreja de Corinto. Muitas pessoas pregando um evangelho diferente, um evangelho lá relacionado ao judaísmo, né? Um evangelho judaizante, né? Os judaizantes que tinham na igreja, e prejudicando a mensagem de Paulo. Só que Paulo, quando ele escreve para a igreja, qual é a ação de Paulo, como Paulo agiu diante dessa situação? Será que Paulo chegou lá, esculhambou com todo mundo, fala mal de todo mundo? Não. Né? Paulo ele fala lá no começo da sua carta, né, à igreja de Corinto, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele inicia a sua epístola falando de consolação. Eu não coloquei toda a passagem citada na revista aqui, mas se você ler lá a primeira carta de a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa falando bem da igreja. Ele começa chamando a igreja ali de santos, né? Os santos que estão em Corinto. Ou seja, ele não começa falando mal, brigando. Então, ele mostra aqui que ele tinha esse espírito de mansidão. Paulo era um homem manso. Paulo era rígido, né? Será que muitos dizem que Paulo algumas vezes era rígido? De fato, quando precisava, sim. Né? Que quereis? Irei a vós com vara ou amor e espírito de mansidão? Em 1 Coríntios 4, 21. Então ele está falando assim, ó, vocês querem o quê? O que vocês estão precisando? Porque ele pode ir com vara, mas ele pode ir com espírito de mansidão. Né? Lá em 1 Tessalonicenses 2 e 7, diz, antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama acaricia seus próprios filhos. Então, ele também tratava com amor.
Então, quando precisava, ele era rígido, mas quando não precisava, ele também tratava com amor. Sempre era com amor, mesmo quando ele era rígido, ele estava tratando com amor, porque ele sabia que era para o bem da igreja. Então, Paulo era um homem equilibrado. Ele tinha aí um equilíbrio entre, ao mesmo tempo, ser uma pessoa rígida, que pegava pesado, mas ao mesmo tempo ele ia lá e tratava com amor, mostrava que aquilo era para o bem dos crentes. Então Paulo ele era um homem manso, a gente não vê em momento algum Paulo ofendendo alguém, né? Paulo xingando alguém ou alguém desviando da igreja por causa de Paulo. Os relatos que tem na Bíblia muitas das vezes é o contrário, né? São pessoas aceitando a Jesus por causa do comportamento de Paulo, as pessoas se convertendo com as pregações de Paulo e não desviando por causa dele. É o contrário. Então Paulo era um homem manso, a gente vê isso aí no seu ministério. Ser manso é ser corajoso. Então vamos lá, mansidão. A palavra mansidão, vamos explorar aqui um pouquinho, né? Ela é o que? É diferente de covarde e tímido. Então a pessoa que é mansa não significa que ela seja covarde ou tímida ou tem vergonha de tudo. Não, é diferente. Não é isso, a mesma coisa que isso. Na verdade, a mansidão, ela permite que o crente se oponha à arrogância. Então, o crente ele vai se opor àquilo que tem a ver com arrogância. Tem gente que está na igreja e quer ser arrogante, quer ser melhor do que os outros, passar por cima de todo mundo. Então, essa pessoa não é uma pessoa mansa, não tem o fruto do Espírito na vida dela. Ela permite o crente viver para exaltar o Senhor. Então, a exaltação é para Deus. Quando a pessoa ela é mansa, quando ela tem mansidão, quando ela produz essa virtude do fruto do Espírito na sua vida, ela faz isso porque ela está exaltando a Deus. Ela está vivendo para Deus. E quando a pessoa é arrogante, é o contrário. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que vive para si. Ela quer a glória para si. Ela quer que os outros olhem para si e não para Deus. Então é oposto aí. Mansidão e arrogância são duas coisas totalmente opostas. Vamos viver aí como crentes que praticam mesmo a mansidão. O exemplo de Moisés, temos vários exemplos na Bíblia, vamos citar alguns aqui. Moisés era um homem manso e humilde, né? Números 12:3 diz que era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então a Bíblia fala que ele era o homem mais manso que havia sobre a terra. Mesmo assim, ele não deixou de enfrentar o povo, mesmo assim, ele não deixou de ir lá falar com o faraó, mesmo assim, ele não deixou de, às vezes, ser rígido com o povo. E quando teve um momento lá que ele acertou, né, lá a vara na rocha, né, era para tocar, ele bateu. Então, mesmo Moisés, né, que era manso, teve seus momentos que ele explodiu. Mas ele nunca, a mansidão nunca fez de Moisés um homem arrogante. Nunca fez de Moisés alguém que saía passando por cima de todo mundo. Muito pelo contrário. A mansidão, né, fazia dele uma pessoa humilde e ao mesmo tempo forte. Isso dava força para ele. Foi a mansidão de Moisés que fez com que ele liderasse o povo da forma correta. Então, um exemplo a ser seguido. Moisés era um homem manso. Ao mesmo tempo, ele tinha autoridade. Jeremias, né, Jeremias era um forte proclamador das verdades divinas. Mas ao mesmo tempo diz que ele era manso como um cordeiro. Então ele pregava, ele falava a verdade, ele enfrentava, né, o pecador lá, ele enfrentava o pecado, ele falava a verdade, ele pregava o que Deus mandava ele pregar. Porém, ao mesmo tempo, ele era manso. Então, ser manso não significa que você será tímido e não vai ter coragem de pregar o evangelho. Muito pelo contrário, você vai pregar o evangelho, mas você vai pregar o verdadeiro evangelho, aquilo que Deus está mandando você pregar, assim como Jeremias fez. Continuando aqui, mansidão, fruto do Espírito. Então vamos explorar um pouco mais. Então, como fruto do Espírito, né, a mansidão faz parte das qualidades que devem estar presentes na vida do súdito do reino de Deus. Então, todos aqueles que se dispõem a servir a Deus, a fazer parte do reino de Deus, têm que ter mansidão. A gente vê aí que na época de Jesus, por exemplo, olhando para o povo judeu naquela época, era um povo que estava debaixo das cargas impostas pelo judaísmo, então tinha a lei interpretada pelos fariseus e pelos escribas daquela época, ela vinha com uma carga muito maior. Não era só a lei que estava lá na Bíblia, na Torá, mas era uma lei que eles criaram várias outras leis
Então tinha uma carga imposta pelo judaísmo, tinha uma carga imposta pelos romanos e tinha a carga imposta por Satanás, porque ele é o inimigo das nossas almas. Então o povo judeu vivia debaixo aí dos romanos, né, do domínio dos romanos. Isso vai ser tratado com mais detalhe lá na frente, próximo tópico aí. Mas por enquanto, falando aqui dos romanos, eles tinham, né, eles estavam debaixo da carga dos romanos. Mas lá apareceu Jesus falando: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus apareceu diante dessa situação política e complicada, uma crise, né? O povo judeu passava por uma crise política, passava por uma crise espiritual e passava por uma crise religiosa. Então eles tinham várias crises e Jesus apareceu e apresentou a solução para o problema deles. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aprendei de mim. Então Jesus estava ensinando isso para eles. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então as pessoas daquela época, vivendo naquela sociedade, elas tinham prazer em estar ao seu lado, tinham prazer em estar ao lado do mestre, porque Jesus apresentou ali um comportamento diferente do comportamento das pessoas da época. As pessoas da época estavam debaixo do jugo dos romanos, eles queriam se livrar do jugo dos romanos, eles queriam brigar, discutir, queriam ser libertos daquele jugo através de guerras. Porém, Jesus apresentou diferente, algo diferente. Ele apresentou humildade de coração, ele apresentou mansidão. Então isso foi uma novidade naquela época, né? E ao mesmo tempo aqui tem um contraste com pessoas que são altivas. A gente vê aqui que era prazeroso estar ao lado de Jesus, porém não é prazeroso estar ao lado de pessoas altivas e arrogantes. Enquanto Jesus era humilde, era manso, naquela época também tinha pessoas que eram arrogantes, eram altivas e queriam partir para cima do Império Romano e brigar e tudo mais. Hoje em dia nós temos nas nossas igrejas, no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho, pessoas que são assim, pessoas que são altivas. E não é fácil estar ao lado dessas pessoas. A nossa atitude diante delas é ensinar para elas a palavra de Deus, que elas possam se tornar pessoas mansas, deixar a altivez de lado, deixar de lado aí esse comportamento e mostrar que Jesus ensinou algo diferente. Jesus ele ensinou nós sermos mansos. E esse é o nosso comportamento. Diante de pessoas altivas, muitas vezes a gente fica só falando com o outro, fulano de tal é arrogante, fulano de tal se acha demais. Não, chega para essa pessoa e mostre para ela o que Jesus ensinou sobre humildade. É muito melhor do que você ficar falando pelas costas. Continuando. Segundo tópico, evitando as pelejas e contendas. Então vamos lá, né? Segundo tópico aqui, pelejas e discórdias. Vamos ver aqui essas duas palavrinhas, né? Discórdia, aí do grego, né? Eriteiai. Eriteiai significa desavença, desarmonia. Então pessoas que vivem em discórdia são pessoas que vivem em desarmonia. Desavença, não se falam com o outro, vivem em confusão, ou seja, são pessoas que causam também a discórdia. Então são pessoas que produzem a desavença, que produzem a desarmonia. É o contrário daquela pessoa que é mansa, que só produz algo bom, né? Alegria, paz. Então é um contraste, não só aqui, essa palavra discórdia é um contraste não só com a mansidão, mas com outros aspectos do fruto do Espírito já estudado anteriormente. A gente vê aí que estudamos paz, estudamos a alegria. Então a pessoa que traz desavença, desarmonia, ela acaba com a paz, ela acaba com a alegria, ela traz discórdia, então ela acaba com a mansidão, ela acaba com tudo. Então essa palavra é usada. O apóstolo Paulo fez o uso aí dessa palavra, muitas vezes também se referindo ao mercenário, né? Uma pessoa que luta por posição e glória. Então eriteiai, né? Também se refere a essa pessoa que ela luta por posição ou glória, porque é o seguinte, ela vai querer conquistar qualquer coisa a qualquer preço. Ela não se importa com os outros. Então é uma pessoa que não tem mansidão. E o apóstolo Paulo alertou, porque as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tá aí, ó, pelejas e dissensões são relacionadas ao quê? A discórdia. Isso é o quê? Obra da carne, não tem outra, não tem outra. Se você pratica obra da carne, você não anda no espírito. Ou você faz um ou você faz outro. Não tem como fazer os dois.
Continuando, ação do homem carnal. O homem carnal, vamos ver aqui o que são as pessoas carnais. Atualmente, muitos esqueceram a nossa verdadeira missão. Qual é a nossa verdadeira missão? Pregar o Evangelho e de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a causa de Cristo. Ir atrás das pessoas perdidas, levar o Evangelho até essas pessoas para que elas possam se converter. Essa é a nossa missão. E esqueceram disso, estão brigando por cargos e posições. Estão na igreja discutindo quem vai ser líder disso, líder daquilo, quem vai ser professor da escola dominical. Tem gente que quer conquistar um cargo na igreja a qualquer preço, não está nem aí para o que vem pela frente. Então está disposto a subir, fazer qualquer coisa para subir no ministério. Subir entre aspas, porque não é isso que significa subir no ministério. A Bíblia diz que quem quer ser grande tem que servir. Então tem que servir mais para crescer no reino de Deus. Então a lógica do crescimento do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo. No mundo é passar por cima dos outros, é ser arrogante, é querer ser melhor do que os outros. Aí sim você sobe. Na obra de Deus, que quer subir, tudo bem. Então você vai servir mais, vai diminuir mais. É assim que faz. O crente sábio e tem dons ministeriais, aquele crente que sabe, que estuda a Bíblia, que ora, que jejua, que busca, que tem talento para fazer a obra de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai esperar com paciência e mansidão o tempo de Deus e não sair passando por cima dos outros, fazendo qualquer coisa para crescer no ministério. Ele vai esperar e ele sabe que quem promove pelejas está praticando hábitos da velha natureza. Então ele não vai fazer isso, ele não vai promover pelejas. Ele vai esperar com mansidão até que Deus exalte ele e coloque ele na posição que ele, não que ele merece estar, mas que ele vai servir mais. Um espírito aguerrido. 2 Timóteo 2,24 diz o seguinte: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com os outros, apto a ensinar e paciente. Então a gente começa esse tópico aqui, esse terceiro subtópico, falando aqui dessa passagem que Paulo escreveu a Timóteo, que o servo do Senhor ele não tem que se envolver em contendas, mas ele tem que ser brando com os outros, ele tem que ser paciente, ele tem que ter mansidão, paciência e ser apto a ensinar. Então esse é o comportamento do verdadeiro servo do Senhor. Deus ele exige santidade do seu povo. Filipenses 2,15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Então a gente vê aqui que nós temos que viver de forma santa, mesmo vivendo em uma sociedade corrupta, uma geração corrupta, uma geração que não busca Deus. E resplandecer como luminares, ou seja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aqui, iluminar. Luz é para iluminar entre as trevas. A gente vê que a diferença entre esse sistema mundano e o que Cristo ensinou. Então o sistema mundano fala de brigas em contendas. Vai lá, tu tem que brigar, tu tem que discutir, tu tem que... é o teu direito, vai lá. É isso que as pessoas falam. Vai lá, briga e parte para cima. Jesus falou: mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha só, Jesus ensina totalmente diferente do que o mundo ensina. Ou você ouve o mundo, ou você ouve a Cristo. Quer saber como se comportar diante de algumas situações da vida? Pare para ouvir a Cristo. Pare para escutar o que Cristo tem a dizer. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você for escutar o mundo, você vai quebrar a cara, você vai agir de acordo com o mundo e você não está agindo de acordo com o Espírito Santo. Como combater as pelejas? Diante das pelejas, das discórdias, como combater? Qual é a nossa atitude aí? Então, a gente vê que nós temos que ser cheio do Espírito Santo. É isso que vai resolver a situação. Ser cheio do Espírito Santo e seguir os passos do Mestre. Olhe para o que Cristo fez. Olhe para o comportamento dele. O exemplo de humildade ao lavar os pés dos discípulos. O seu sermão da montanha, que vamos falar um pouco dele mais na frente. Então, tudo que Jesus fez foi dando exemplo para que nós também possamos fazer da mesma maneira. Bem-aventurados os mansos. Então, vamos partir aqui para o terceiro tópico. O sermão da montanha. Esse sermão ali é escrito no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E Jesus ele vai falando algo para esse povo
as bem-aventuranças. Ele fala várias coisas, mas chega no momento das bem-aventuranças. E ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Ele fala de várias bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Então várias bem-aventuranças. E a gente pode até dizer, né, muitos podem até dizer, é muito fácil ser manso. Essas bem-aventuranças eu tiro de letra. Alguns podem dizer assim, tiro de letra isso aí, né? É muito fácil ser manso, é muito fácil ser pacificador, né? Um promotor da paz, é muito fácil ser perseguido, é muito fácil. Eu sou perseguido na minha escola, né? Sou perseguido no meu trabalho. Coitado, não sabe nem o que é perseguição de verdade. Esse povo, ele passava por uma situação difícil. Qual era a situação do povo judeu nessa época? A gente já falou um pouco lá atrás do jugo que ele estava lá debaixo da lei, do jugo debaixo de Satanás, do jugo debaixo do Império Romano. Então, no primeiro tópico foi falado, né, desse assunto, voltando aqui agora. Qual era a real situação do povo judeu na época que Jesus estava lá falando das bem-aventuranças? Eles estavam debaixo do jugo romano, dos romanos. Então tá aí o Império Romano, a gente vê aqui o Império Romano, um império muito grande, e a Judéia estava nesse cantinho aqui. Era a passagem da parte aí da Ásia Menor para o Egito. Tinha que passar pela Judéia. Então era uma região muito importante, mas ao mesmo tempo uma região que os romanos dominavam sem muitos problemas. Alguns outros povos foram difíceis, né, para eles dominarem, mas para os judeus aí nem tanto. Só que eles eram cruéis com os judeus. Os romanos eles partiam para cima mesmo e eles cobravam altos impostos, eles crucificavam várias pessoas. Jesus não foi o único a ser crucificado, viu? Muitos, milhares de judeus foram crucificados naquela época. Os romanos não crucificavam romanos. Eles matavam, quando tinha algum romano que merecia morrer porque roubava, matava, fazia alguma coisa, era algum criminoso, eles matavam cortando a cabeça, decapitava, que era uma morte rápida. A morte de cruz era uma morte cruel, era uma morte tão cruel que eles não tinham coragem de aplicar para eles mesmos. Então eles matavam outros povos e os judeus morreram muitos crucificados, muitos. Matavam dezenas e centenas de judeus de uma vez só, crucificados. Então isso é algo que acontecia na época. E o povo estava debaixo do jugo dos romanos, sofrendo perseguição, sofrendo com altos impostos, sofrendo mesmo. E eles queriam ser libertos. Eles queriam ser libertos disso. E Jesus chega lá, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é fácil ouvir isso diante de uma situação dessa. A gente vê que os judeus, eles esperavam um Messias que libertasse eles desse jugo romano, um Messias político, que viesse montado num cavalo com os seus anjos, destruísse ele todo o Império Romano e instalasse o seu reino. Esse era o reino davídico que eles estavam esperando. Esse era o reino, o Messias, né, que os judeus estavam esperando ali naquela época. Era uma época propícia para isso. Aí chega Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Muitos judeus falaram: peraí, esse não é o Messias que eu estava esperando. Esse não é o Messias que a gente está precisando no momento. Mas Jesus veio mostrar para eles que o seu reino não era deste mundo. O seu reino é algo espiritual, é muito além daquilo que os judeus estavam esperando. Muito além. Não era simplesmente uma libertação do Império Romano, é vida eterna com Deus na Nova Jerusalém. Esse é o reino que Jesus veio mostrar. E hoje, aplicando isso para a nossa vida, hoje, muitas vezes nós queremos receber Jesus para resolver os nossos problemas terrenos, resolver a nossa vida financeira, resolver o nosso problema com o nosso emprego. É claro que Ele vai nos dar bênçãos, é claro que Ele vai nos abençoar, mas esse não é o propósito, esse não é o objetivo. A gente tem que parar e pensar que a salvação que Ele nos trouxe visa a eternidade com Ele para sempre. Se essa vida aqui a gente não ser abençoado, não ser rico, não ter dinheiro, não tem problema não, irmão. Isso aqui um dia vai acabar. Olha só os judeus. Acabou. Aqueles judeus daquela época todos morreram. Nenhum está vivo hoje. Se eles creram no Evangelho, quem creu hoje está lá com Cristo. Agora quem não crê em Cristo está condenado. Perdeu a vida eterna com Cristo. Então, tem uma vida eterna de sofrimento. Então, bora parar e pensar que
o Messias, né, a gente critica os judeus porque eles esperavam esse Messias político, esse Messias que libertasse eles ali do jugo dos romanos, mas hoje a gente muitas vezes quer aceitar um Messias que vem trazer simplesmente bênçãos materiais para a nossa vida. Então vamos aceitar esse Messias como o verdadeiro Messias que nos dá a vida eterna, que mostra um reino diferente, um reino de paz e alegria na eternidade. Continuando, voltando aqui, né, o que significa ser manso, novamente, né, falando novamente de mansidão, significa ser humilde e submisso a Deus. Nós não podemos fugir do tema da lição. Dá aquela volta, fala do Messias, mas vamos voltar para o nosso tema principal. Mansidão, ser humilde e submisso a Deus. Isso é ser manso. Porque eles herdarão a terra. Então, lá no Sermão da Montanha, voltando um pouquinho para o Sermão da Montanha, ali Jesus está falando do comportamento do verdadeiro cristão. Então, não é aquele bem-aventurados mansos, pacificadores, os que choram, os que sofrem perseguição, é porque isso é o que? Todo cristão vai passar por esse problema, mas todo cristão é bem-aventurado. E nós herdaremos a terra, o quê? Vai ter um novo céu, uma nova terra, e nós viveremos eternamente com Deus nessa nova terra, na nova Jerusalém. Estevão, um homem manso. Um exemplo agora aqui de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele tinha fé, ele era cheio do Espírito Santo, ele acreditava, ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. O que é que ele falou no ato da sua morte? Não lhes impute este pecado. Atos 7,60. Se Estevão não fosse manso, se Estevão não tivesse um espírito de mansidão, o que ele ia fazer? Qual seria a sua atitude? Como que ele ia agir aqui? Então a gente vê que um homem que é cheio do Espírito Santo, ele age totalmente diferente. Ele não revidou em momento algum, mas ele aceitou ali morrer pelo Evangelho. Somente cheios do Espírito podemos permanecer mansos e tranquilos diante daqueles que desejam e executam o mal contra nós. Então, mesmo quando alguém vem executar algum mal contra nós, para tratar essa pessoa de volta bem, tratar com mansidão, temos que ser cheios do Espírito Santo. A mansidão de Cristo, nosso maior exemplo. Jesus, ele sofreu as piores dores que um homem pode experimentar. Tudo de ruim que alguém pode experimentar, Jesus passou. Então, uma dor emocional no Getsêmani, ele chorou ali, ele suou sangue, né? De tão grande foi o seu sofrimento ali no Getsêmani. A dor física, ele foi chicoteado, esbofeteado e foi pregado numa cruz e ficou horas derramando sangue no sol quente. Então, uma dor muito grande. Mas em momento algum, ele abriu a sua boca para reclamar, para proferir alguma palavra contra aquelas pessoas que estavam ali crucificando ele. Então Jesus, ele foi um exemplo de mansidão que nós temos que seguir. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Então o cordeiro precisava ser morto. Jesus sabia disso. Ele precisava morrer por nós para perdoar os nossos pecados. Vamos continuar. Como você age diante daqueles que maltratam e querem o seu mal? Então, qual é a sua atitude diante de pessoas que querem o seu mal? Você quer o mal delas de volta? Ou você quer o bem para essas pessoas? Pense em Estevão, pense em Jesus, que teve tudo para reclamar, para proferir algum mal, e mesmo assim não fez. Exemplos para nós. Conclusão. Evitemos todo tipo de peleja, pois já somos novas criaturas. João 3,3. Sejamos mansos e humildes de coração, sempre seguindo o exemplo de nosso Salvador, procurando em tudo glorificar o seu nome. Então, ser manso e humilde não é só algo para nós, não. É algo para Deus, é glorificar a Deus. Porque quando nós somos humildes, nós diminuímos, o nome de Deus cresce. A exaltação a Deus é maior. Agora, quando nós somos arrogantes, aí é o nosso nome que cresce e Deus diminui. Então, na nossa vida, né? Diminui não, porque ele não diminui, mas ele vai diminuir na nossa vida. Você vai querer aparecer mais do que Deus, e aí você não está agindo como deve agir
né, como um crente cheio do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo ele vai ser manso e glorificar o nome do Senhor. Amém. Aqui eu termino essa aula. Espero que você tenha sido edificado. Eu fui muito edificado, aprendi muito aqui, tenho aprendido nessa lição e espero que a sua vida também esteja aí sendo abençoada com essas aulas, que seja na internet, que seja na sua igreja, mas esse conteúdo está edificando bastante a vida de todos nós. Aqui tem as perguntas com as respostas, coloquei animações para que você usar na sua igreja, fica bem interessante. Alguns livros que eu recomendo, sempre recomendo, mas você fique à vontade para comprar algum outro livro que não está aqui. E fique por dentro aí do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, né? Acesse aí ebdemfoco.com e você vai ter aí um conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e até a próxima aula.